Vamos agora visualizar o nosso último recurso aqui do Google Sala de Aula, que são as atividades com teste. A diferença dessa atividade para as demais, que a gente já visualizou aí, é que nessa o aluno irá responder a um conjunto de perguntas que podem ser objetivas, subjetivas, de múltipla escolha, com mais de uma alternativa correta, ou seja, aqui o Google nos fornece um recurso extra para criarmos aí uma prova propriamente dita aí a ser realizada de forma online. Para esse vídeo não ficar muito extenso, devido às várias configurações que a gente vai realizar, a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte, no qual a gente vai configurar o questionário, e a segunda, no qual a gente vai visualizar as respostas do aluno e aí efetuar o lançamento de notas. Então vamos começar aí a criação. Esse nosso questionário vai ser criado baseado nessa prova que está sendo apresentada aí novamente em cima da minha disciplina de redes de computadores. Então eu vou vir aqui na parte de atividades, vou escolher a opção criar e agora eu vou optar por atividade com teste. Clicando sobre ela, começo com as configurações normais, então título, eu vou chamar ela de atividade avaliativa 1. Tá? Instruções. Responda a prova abaixo. Utilize para isso os materiais contidos no GSA, que aí seria a abreviatura de Google Sala de Aula. Aqui no lado direito eu tenho as mesmas configurações que a gente já realizou, para quais turmas eu quero disponibilizar, para quais alunos, categorizar essa atividade, eu vou colocar ela dentro de avaliação, e ele me pergunta aí quantos pontos, lembrando que a categoria avaliação ela tinha 40 pontos, mas nessa prova específica eu vou atribuir apenas 20 pontos para essa prova. Data de entrega, novamente eu posso aqui configurar uma data de entrega para que essa prova seja resolvida. Ou seja, o que é essa data de entrega? É a data que eu quero que o Google Sala de Aula apresente para o aluno que ele tem que concluir essa atividade. Não necessariamente ele vai concluir dentro dessa data, mas eu posso estipular uma data aqui. Vou colocar que essa atividade seja entregue no dia 11 de setembro, às 23 horas e 59 minutos. E aí eu posso até definir para qual tópico. Eu quero que isso fique dentro de conceitos iniciais. Ou seja, é uma atividade avaliativa do tópico conceitos iniciais. Poderia criar a questão da rúbrica e poderia até mexer com a parte de verificar plágio, mas não é a ideia dessa atividade, até porque ela vai ser quase na sua essência objetiva. Aqui dentro eu tenho a opção de importar notas. Essa opção aqui vai transcrever as notas que os alunos obtiveram na prova para dentro do próprio Google Sala de Aula. Novamente, aqui ele não vai usar sistemas acadêmicos ou qualquer sistema de registro acadêmico e escolar. Ele vai simplesmente transportar do formulário do Google, que é a prova, para o Google Sala de Aula. E isso daqui só funciona se vocês estiverem trabalhando com e-mail institucional. Por isso a importância do e-mail institucional. E aí eu clico dentro desse formulário aqui, chamado Blank Quiz. Ao carregar o formulário, a primeira ação, na verdade, que a gente tem que fazer, dar um nome para esse formulário. Aqui é muito importante que eu utilize nomes sempre distintos de outros já utilizados. Então eu vou colocar aqui, ó, atividade avaliativa 1, e eu ainda vou definir a turma. Primeiro, info, que é a turma de informática. Esse nome vai ser gravado como nome do arquivo, e aqui eu posso colocar um nome para esse formulário propriamente dito, como se fosse um cabeçalho. Então, eu vou colocar o seguinte, olha, atividade avaliativa, posso até manter o mesmo nome, né? Vou colocar aqui, ó, conteúdos iniciais. Esse nome aqui ele pode se repetir para várias provas, porque esse é o cabeçalho da prova propriamente dita, da atividade. Mas esse daqui
é o nome do arquivo que vai ficar salvo dentro do Google Drive. Então é importante que cada atividade tenha um nome diferente. Bom, como em qualquer prova ou qualquer atividade avaliativa, a primeira pergunta, no caso, é o nome do aluno. Então aqui eu vou colocar nome. E aí tem um detalhe, a gente vai avaliar o nome? Não. Então o nome vai ser uma pergunta que ela não recebe pontuação para ela. Então eu coloquei nome, vou definir o tipo dela, que ela é uma resposta curta, eu quero que a pessoa coloque o nome, posso até ser mais específico, nome completo. Aqui ela vai responder o nome e aí eu tenho a chave de respostas. Se eu não atribuir chave de resposta, ela recebe 0 pontos, ou seja, então o fato do aluno preencher ou não preencher não influencia na pontuação da prova. Mas é assim mesmo, ainda vou colocar ela como sendo obrigatória. Por quê? Porque se eu não colocar uma forma de identificação do aluno, depois eu vou ter várias respostas do aluno e eu não vou saber qual aluno respondeu aquilo ali, ou seja, qual aluno tirou a nota. Então, a primeira informação, nome, sem chave de respostas, ou seja, sem atribuir pontos. A segunda questão que eu vou estar criando é a questão número 1 da minha prova. Então, eu vou clicar nesse botão aqui, nesse sinalzinho de mais, que é adicionar uma nova pergunta, e eu vou colocar lá. O endereço 127.0.0.1 é um endereço válido de loopback. E aí, as duas alternativas são verdadeiro ou falso. Então, eu vou colocar aqui. E aí, para colocar verdadeiro ou falso, eu não posso deixar como resposta curta, porque a resposta curta o aluno vai ter que digitar a resposta. E aí, eu vou escolher a múltipla escolha. A múltipla escolha, ele vai selecionar uma ou outra alternativa. Então, verdadeiro. E a segunda alternativa, falso. E agora eu vou indicar para o Google Sala de Aula qual é a resposta correta. Então, para isso, eu clico aqui na chave de resposta e falo, olha, a resposta para essa afirmativa aqui é verdadeira. E quando o aluno responder essa alternativa de forma verdadeira, ele vai receber 5 pontos. Então, aqui eu atribuo a pontuação. Feito isso, concluído, e marco esta pergunta como sendo obrigatória. Vou para a segunda pergunta. Qual o sistema operacional tem como símbolo a imagem abaixo? E agora eu vou adicionar uma imagem. Diferentemente da pergunta anterior, que só tinha um texto, essa tem uma imagem e tem ainda um conjunto de alternativas. Bom, para adicionar uma imagem, eu vou clicar nesse ícone aqui, que fica localizado do lado do campo no qual eu fiz a pergunta. Essa imagem tem que estar salva no seu computador previamente. E aí eu vou clicar no botão procurar e vou selecionar o diretório onde essa imagem está salva. No meu caso, está dentro de downloads, uma pasta chamada GSA. E eu vou clicar aqui na imagem que eu quero, que é o Tux. Dei um duplo clique, a imagem foi carregada, vai aparecer dentro do formulário. Posso redimensionar clicando sobre a imagem e reduzindo aqui nas bordas. Então, coloquei a pergunta, coloquei a imagem e vou colocar as alternativas. Novamente, são múltipla escolha. E aí, a primeira alternativa é o Windows, a segunda é Linux, a terceira é OS/2 e a quarta é Android. Dessas 4 alternativas, vou agora selecionar a alternativa correta. Vou clicar em chave de resposta e vou falar que a alternativa correta é Linux. E quando ele responder dessa forma, ele ganha 5 pontos. Concluído, vou transformar essa pergunta como sendo obrigatória. Vou adicionar a terceira pergunta. Essa daqui, diferentemente das duas anteriores, ela permite mais de uma resposta. Então, a gente não vai trabalhar com múltipla escolha. A gente vai trabalhar com caixa de seleção.
Nós vamos colocar a pergunta primeiro. Assinale abaixo as alternativas que representam versões do sistema operacional Windows. Bom, então, aqui do lado, se for múltipla escolha, é apenas uma alternativa, mas aqui é uma caixa de seleção. E quais são as opções? Então, Windows XP, Windows 10, Windows ME e Windows 95. E agora, clicando aqui na chave da resposta, eu vou marcar as alternativas corretas. Então, é o Windows XP, o Windows 10 e o Windows 95. E quando o aluno marcar essas três alternativas, ele recebe 5 pontos na questão. Concluído, novamente, obrigatória a resposta a esta questão. E vou para a última pergunta. Qual o nome do conector apresentado abaixo? Vou colocar a imagem do conector, da mesma forma que eu coloquei o pinguim na questão 2. Então, clico sobre a imagem, procurar o arquivo, está aqui o conector. Vou reduzir a imagem para não ficar tão grande. E agora eu quero que o aluno responda com as próprias palavras dele. Então, vai ser uma resposta curta. E aqui, mesmo sendo resposta curta, tem como eu adicionar uma chave de resposta. O nome correto para esse conector é RJ-45. Porém, o aluno pode colocar em minúsculo, RJ45. Ele pode colocar também sem o hífen, RJ45. Ele pode colocar sem o hífen em letra maiúscula. Então, aqui eu tenho que pensar as várias respostas que o aluno pode colocar. Não que depois eu não possa revisar a resposta. Mas se eu quiser que o sistema seja o mais autônomo possível, eu tento colocar todas as opções ali possíveis. E se ele responder uma dessas 4 alternativas, eu atribuo para ele 5 pontos. Concluído, e vou deixar também como obrigatório. Bom, está feito aí a minha prova. Uma pergunta muito comum. Posso embaralhar as questões da prova? Posso. É muito simples. Basta clicar aqui no ícone de configurações no canto superior direito e na aba Apresentação, selecionar Embaralhar a ordem das perguntas. Só que existe um problema. A primeira pergunta minha é o nome completo do aluno. E se eu embaralhar, ele vai entender que essa pergunta deve ser embaralhada. Então, eu perco a referência da primeira pergunta ser o nome completo do aluno. Outra pergunta muito comum. Posso embaralhar a ordem das alternativas? Posso. E isso não interfere na ordem das questões. Para embaralhar a ordem das alternativas, basta eu clicar em alguma pergunta que tenha alternativas e aqui no canto inferior, onde tem esses 3 pontos, clicar e marcar a opção ordenar as opções aleatoriamente. E aí, cada vez que essa prova for carregada para o aluno, ele vai embaralhar a ordem das alternativas. Aqui no canto superior, ainda dentro de configurações, eu tenho algumas outras opções importantes. Limitar apenas a uma resposta em relação a esse formulário. O que isso garante? Que o aluno só vai poder entrar e responder uma única vez. Se eu habilitar, ele só pode responder uma única vez. Se eu desabilitar, ele pode responder mais de uma vez. Então, isso vai de acordo com a finalidade do questionário. Pode ser que seja interessante o aluno responder mais de uma vez, pode ser que não. Fica a critério do professor. Se eles podem ou não editar após o envio, isso daqui permite que ele altere as respostas dele após o envio, se estiver marcado. Se não estiver marcado, ele não pode editar. Ele pode coletar os endereços de e-mail e pode enviar, se você habilitar essa opção, ele pode enviar
um recibo de que esse formulário foi encaminhado de forma correta. Na parte de apresentação, a gente já falou aqui do embaralhar a ordem, né? Mas tem um mostrar link para enviar outra resposta, caso permita enviar outra resposta. Né? Mostrar a barra de progresso é somente no caso dessa prova estar dividida em várias sessões. E, por último, na aba de testes, eu tenho aqui se a liberação da nota vai ser no exato momento que ele concluir a prova ou posteriormente, após uma revisão. Nas minhas provas, particularmente, que eu uso o Google Sala de Aula, eu coloco que vai ser posterior à minha avaliação. Por quê? Porque eu quero analisar o que os alunos responderam antes de entregar, antes de devolver essa prova. E aí eu tenho 3 alternativas. Se eles podem ver, após responder o questionário, as perguntas que eles erraram, as respostas corretas e os valores de cada questão. Bom, eu vou desmarcar essas 3 opções aqui, não vou deixar isso ativado, né? Se eu parar em cima de cada um desses itens, também ele me dá um help, caso eu tenha dúvida na hora do que significa cada um desses itens. Então, eu não vou deixar ele visualizar nada antes de que eu libere a pontuação. Feito isso, clico no botão salvar. Posso também trocar o tema, que a gente já viu aí em outras opções. Eu posso vir aqui escolher, quero um tema laranja para essa prova, quero um tema verde para essa prova. Vai da minha escolha. E aí eu vou na última configuração aqui da prova, que eu venho nesse item respostas, e aí eu posso habilitar ou não o formulário para receber respostas. Ou seja, por padrão, ele vem habilitado. O que é vir habilitado? Quando eu clicar para criar essa atividade, os alunos já vão poder responder essa prova. Mas se eu quiser programar isso para uma determinada data, ele entrar e estar disponível, o Google Sala de Aula vai só criar a atividade naquela data, mas o formulário não. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu não quero que o aluno responda esse formulário antes de uma determinada data, eu tenho que vir aqui e desmarcar esse aceitando respostas. Então, ele fica com essa tarja vermelha, e aí, se ele tentar entrar nessa prova, vai dar que a prova está fechada. Quando chegar a data que eu quero, além do Google Sala de Aula publicar a atividade, eu tenho que vir aqui e aceitar respostas. Encerrou o prazo para realizar a prova, eu venho aqui e desabilito. Nesse caso, eu vou deixar já habilitado. Tudo que é feito no Google aqui, nesse formulário, é automaticamente gravado, então não preciso ir e mandar salvar. Basta agora eu clicar aqui no X dessa aba, encerrar a prova e criar a atividade. Repare que a atividade já aparece aqui em conceitos iniciais, atividade avaliativa 1. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo de como criar uma atividade. No próximo vídeo, a gente vai visualizar como o aluno enxerga essa atividade, como ele responde e como eu faço a revisão e devolvo a nota para o aluno. Até lá! Valeu!